Sabe aquela Nova York que a gente vê nos filmes? Aquela que, sei lá, foi construída na nossa cabeça? Com apartamentos incríveis, né? Encontros no Central Park. Exato. Uma vida super agitada, mas cheia de glamour. Pois é. O que a gente vai analisar hoje parte de uma ideia bem brutal. Essa Nova York, na verdade, não existe. Temos aqui uma análise que vem da experiência de uma pessoa que se mudou pra lá, cheia de sonhos, e em, menos de 6 meses já estava quase jogando tudo pro alto. Nossa, o motivo. Um choque de realidade gigantesco. Então, a pergunta que guia nossa conversa é: que realidade é essa que Hollywood faz tanta questão de não mostrar? E essa é exatamente a nossa proposta. É usar essa experiência como um bisturi mesmo, para dissecar o mito de Nova York. A ideia é separar essa ficção do cinema da vida real, que é crua e muitas vezes bem implacável. Vamos explorar os pontos que mais destroem as expectativas de quem chega lá esperando um roteiro de comédia romântica e dá de cara com um drama de sobrevivência. Certo, vamos mergulhar nisso então. O mais curioso é que o primeiro grande impacto, a primeira quebra, não é nem visual. Não é um prédio, né? Não. É algo muito mais primitivo. O cheiro. Ninguém te prepara para o cheiro de Nova York. É uma mistura constante, que te segue em todo lugar, de um ar quente, abafado, com um cheiro de lixo. Ah, os sacos pretos na calçada. Pois é, gigantes esperando para ser recolhidos. E tem o vapor que sai dos bueiros, que tem aquele cheiro meio metálico, úmido. É uma sinfonia olfativa bem particular. Mas o fascinante nesse choque sensorial é que ele é a primeira barreira que a realidade te impõe, sabe? É o momento em que a imagem limpinha e glamurosa da sua cabeça bate de frente com um fato. A cidade é um organismo vivo. E sim, muitas vezes sujo. É um ecossistema. E todo ecossistema produz resíduos. O cinema, por ser uma mídia visual, simplesmente, edita essa parte. Com certeza. E no verão, isso fica, nossa, quase insuportável. O calor potencializa todos esses cheiros. Aquela imagem de gente andando super elegante pela Quinta Avenida. Ficção pura. Pura. Na realidade, tá todo mundo suando, com uma cara de sofrimento, tentando chegar logo num lugar com ar-condicionado. E essa opressão não para na rua. Pelo contrário. Parece que piora quando você desce pro metrô. Ah, o metrô. Nos filmes é quase um personagem, né? Sim. É cenário para encontros, momentos de reflexão, quase sempre limpo, iluminado. Exatamente. É um palco. Mas a realidade é o oposto absoluto. É um ambiente hostil. As plataformas são sujas, o barulho do trem chegando é ensurdecedor. Aquele rangido de metal, né? Isso. E tá sempre super lotado. A experiência não é de reflexão. É de ser empurrado, espremido, de lutar por um centímetro de espaço. E aí vem os vendedores gritando, os músicos, tudo ao mesmo tempo. E essa cacofonia toda é, na verdade, o som da cidade funcionando. O metrô é o grande equalizador social de Nova York, talvez o único lugar onde um executivo de Wall Street e uma faxineira do Bronx estão literalmente no mesmo vagão. É uma boa forma de ver, mas tem um detalhe nessa experiência que é o mais chocante de todos, que destrói qualquer romantismo: os ratos. Ah, sim. E não são ratos comuns. A descrição que fica é de ratos enormes, tipo do tamanho de um cachorro pequeno. Nossa, que passeiam pelas plataformas com uma tranquilidade assustadora, como se fossem os donos do lugar. Ver isso pela primeira vez é um choque. Essa imagem é muito poderosa, porque eles representam essa vida subterrânea, invisível e crua, que opera junto com o glamour da superfície. É o ecossistema real que a gente não vê nos filmes. E toda essa pressão sensorial está ligada a uma pressão ainda maior, que é a financeira. E o maior símbolo disso é a busca por moradia. A fantasia na cabeça de todo mundo é o apartamento de Friends, né? Gigante, Manhattan. Um loft no Sorro, talvez. Com aquelas janelas enormes. Exato. Mas a realidade é um balde de água fria. Um apartamento minimamente decente em Manhattan, de 1 quarto, começa em $5.000 por mês. Começa.
É um valor delirante. E é por isso que os nova-iorquinos de verdade, a maioria, não moram em Manhattan. Moram no Queens, no Brooklyn, no Bronx. E as condições são bem diferentes. A descrição é de apartamentos tão pequenos que você abre a porta e já está na cozinha. E a cozinha é a sala. E o quarto mal cabe à cama. Não tem espaço para viver, só para dormir. E o mais surreal é que, mesmo para morar aí, muitas vezes você tem que dividir com mais 2, 3 pessoas. O que, ironicamente, não ajuda com a solidão, né? Não mesmo. E a pressão não é só o aluguel, é tudo. Um almoço simples, um prato feito, não sai por menos de $20. Um café, 7. A conta simplesmente não fecha. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebemos que a vida em Nova York, para a maioria, não é sobre aproveitar a cidade, é sobre conseguir pagar por ela. Exato. Isso cria uma cultura onde o trabalho não é só uma parte da vida, é a vida inteira. Chega ao ponto de ser comum ter gente com 3 empregos. 3. Sim. Um de manhã, outro à tarde, um terceiro de entregador à noite. Não sobra tempo nem energia para mais nada. E isso destrói outro mito, de que todo mundo lá é rico, bem-sucedido. A grande maioria está só sobrevivendo, correndo numa esteira que nunca para. E essa luta define o que muitos chamam de a energia da cidade, a correria, a pressa. Muitas vezes não nasce da ambição, mas da necessidade de conseguir pagar as contas. O que é vendido como estilo de vida vibrante é, na prática, uma imposição econômica brutal. E essa correria toda, essa mentalidade de cada um por si, nos leva a um dos pontos mais, profundos e dolorosos. O paradoxo de estar cercado por 8 milhões de pessoas e se sentir absolutamente só. A experiência é de nunca ter silêncio, mas ao mesmo tempo não ter nenhuma conexão humana real. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza das relações humanas nesses ambientes, né? As pessoas criam uma espécie de bolha para se defender. Evitar contato visual, usar fone de ouvido. São estratégias para não ter um esgotamento mental. O efeito colateral disso é um isolamento profundo. É impressionante. A descrição é de que ninguém olha nos seus olhos. Ninguém sorri, ninguém puxa uma conversa. O exemplo mais forte é poder morar anos no mesmo prédio e não saber o nome do vizinho de porta. Nossa! A pessoa por trás dessa análise passou os primeiros meses sem ter o que ela chamou de uma conversa de verdade, que não fosse tipo pedir um café ou pagar uma conta. E o que torna isso tão doloroso é o contraste com o que a cultura pop vendeu. Séries como Friends, How I Met Your Mother, são sobre grupos de amigos que funcionam como uma família. Exatamente. Elas vendem a ideia de Nova York como um lugar de comunidade, de pertencimento. E a realidade é que construir uma rede de apoio do zero lá é um desafio gigantesco. A cidade te força a ser autossuficiente de um jeito que beira a crueldade. Essa é talvez a desilusão mais profunda, atinge a alma. Exatamente. E essa desconexão também aparece na relação dos moradores com a própria cidade. Sim, esse é outro ponto fascinante. Os nova-iorquinos não frequentam os lugares que definem Nova York para o resto do mundo. Times Square é um lugar para ser evitado a todo custo. Pesadelo lotado, barulhento, caro. E a maioria dos moradores nunca foi na Estátua da Liberdade ou subiu no Empire State. O que isso mostra é que existem, na prática, 2 Nova Yorks. A Nova York S.A., que é um produto para turista, Isso. e a Nova York real, a dos moradores. A vida de verdade acontece justamente na fuga desse espetáculo. E a cidade de verdade está nos mercados de bairro, nas pizzarias de esquina. É uma cidade muito mais mundana, mas também muito mais genuína. E essa dualidade fica mais clara ainda no inverno. Nos filmes, a neve em Nova York é mágica, romântica. É um clichê visual poderoso. Patinação no gelo no Rockefeller Center. Pois é, mas essa neve bonita dura talvez 3 horas. A realidade é que ela vira uma lama cinza, nojenta, misturada com lixo. E o pior, a cidade não para. Você tem que enfrentar o frio extremo, as ruas escorregadias. Não tem nada de romântico nisso. É só mais um obstáculo. É a funcionalidade se impondo sobre a estética. O turista admira a neve da janela do hotel. O morador tem que lidar com as consequências dela para chegar em um dos seus 3 empregos. É a diferença entre observar e viver. Então,
Depois de analisar o cheiro, os ratos, o custo de vida, a solidão, o inverno, a pergunta é: por que alguém escolheria ficar? A pergunta de $1 milhão. Exato. A pessoa que nos deu essa perspectiva quase desistiu, mas ficou 3 anos. O que faz alguém aguentar tudo isso? E essa é a grande virada, né? Depois de desconstruir o mito, a gente começa a entender a realidade, que apesar de tudo tem seu próprio valor. E a resposta em uma palavra parece ser energia. Existe uma descrição de uma energia que não se encontra em outro lugar. Uma sensação de que tudo é possível, de que a qualquer momento você pode virar uma esquina e sua vida pode mudar. É a cidade das segundas chances e terceiras. A diversidade também é algo muito forte. Tantas culturas, ideias, ambições colidindo. Isso cria um ambiente de criatividade que é viciante. Você sente que está no centro do mundo. Exato. Mas a conclusão é clara. Não é fácil. Não é glamouroso. E definitivamente não é para todo mundo. A cidade te testa, te empurra para o seu limite. Mas se você aguenta, algo muda em você. E aqui a gente sintetiza a conclusão principal. A experiência de viver lá não é sobre encontrar um sonho pronto, de Hollywood. É sobre forjar o seu próprio sonho no meio do caos. É sobre construir resiliência. Isso. A cidade é dura, crua. E quem sobrevive a essa moedora de gente se torna uma pessoa diferente. Mais forte, mais adaptável, com uma casca mais grossa. A recompensa não é o glamour, mas a transformação pessoal que a cidade impõe. É uma perspectiva muito mais interessante, na verdade. A chave, então, é ir com as expectativas corretas. Não ir buscando um filme, mas uma experiência de vida intensa. Saber que a cidade real vai te surpreender, tanto para o bem quanto para o mal. E essa descoberta só acontece vivendo dia a dia, não visitando cartões postais. E isso nos deixa com uma reflexão final. Essa análise mostra que a cidade parece ter um método quase darwiniano. Ela quebra as pessoas para depois, talvez, reconstruí-las mais fortes. E isso me faz pensar, qual é o limite do que se deve suportar em busca de um sonho? E, mais importante, quando a realidade se impõe de forma tão brutal, será que o sonho original que te levou até lá ainda faz algum sentido?